que eu venho participar de mais um CIPID, que foi realmente trazido para o âmbito de prioridades da Bifina, na criação da Bifina. A Bifina foi criada em 86, e em 89 a gente já estava participando da rodada final, rodada do Uruguai, final do GATT. Assim, depois, nos anos 90, aí com o grande incentivo do Marcos Henrique, que vai, mais uma vez, estar nos ajudando com a sua presença, no anos dos 90, com o apoio do Barbosinha, que eu nem sei onde anda, Marcos Henrique, nós apresentamos um projeto de adaptação do TRIPS, aprovado em 94, para se constituir na proposta da Bifina de lei de propriedade intelectual. Não saiu exatamente como a gente queria, mas a gente deu uma contribuição também para diminuir os efeitos nocivos. Esse é o quadro da Bifina, e hoje eu acho que é um bom momento para a gente vir homenagear algumas pessoas que se destacaram, não só naquele início, mas ao longo do tempo, com o entendimento que era fundamental para uma empresa nacional se desenvolver, levar como prioridade esse tema propriedade intelectual. Eu vou me referir a duas pessoas que nós selecionamos como pessoas dignas de uma homenagem toda especial neste dia do 10º CIPID. Então, primeiro, instituímos já foi falado, inclusive, o prêmio Denis Borges Barbosa, que é uma figura inesquecível em termos de interpretação de propriedade intelectual, ajustado aos interesses nacionais. Porque propriedade intelectual, se há alguma coisa importante para a gente aplicar no desenvolvimento industrial, por outro lado, é uma arma terrível na mão de nossos concorrentes externos que querem dominar o mercado nacional. Já que o tema desse 10º CIPID é a inovação incremental, nós não podemos deixar de lembrar que o Brasil tem grandes exemplos nessa área, exemplos que nos enchem de orgulho. Um desses casos é o Laboratório Cristália, aqui presente na pessoa do nosso querido Pacheco. A empresa tem 209 depósitos de pedidos de patente no mundo e 107 patentes concedidas, boa parte para inovações incrementais. O Laboratório Cristália é o que mais deposita patentes farmacêuticas no Brasil. É o rei das patentes, como foi chamado certa vez pela revista Dinheiro. Por seu esforço não só em inovar, como em proteger suas inovações, o Cristália foi a empresa escolhida este ano para receber o Prêmio Denis Barbosa de Propriedade Intelectual. Para receber essa homenagem, foi selecionado o cofundador do Laboratório Cristália, o Gari de Castro Pacheco. Mas antes de entregar o prêmio, vou lhes contar uma breve história. Hoje se fala muito em DNA da empresa, pois o DNA inovador da Cristália foi herdado do Pacheco. Para inovar é preciso ter coragem para investir
com o risco nesse mercado altamente competitivo. O que se pode dizer de um médico que se junta a alguns jovens colegas de profissão para reunir suas parcas economias e comprar um hospital? Tem que ter coragem, principalmente porque não era assim como o hospital da Rede D'Or. Era um hospital falido. Vou trocar aqui a página. Mas eles deram soluções e tudo andou muito bem. Porém, os custos com o medicamento eram muito altos. Então, Pacheco pensou em algo diferente do momento. O hospital deveria fabricar seus próprios remédios. Dessa ideia de maluco, anos depois se consolidou uma das maiores empresas farmacêuticas no Brasil, o Laboratório Cristália. Dizem que de médico e louco, todo mundo tem um pouco. O Pacheco, com certeza, tem. Com esse olhar desbravador de quem pensa fora da caixa, Pacheco foi conselheiro de instituições de pesquisa, diretor do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, Sindusfarma, e presidente da Bifina. Foram espaços onde olhou mais adiante, visando o desenvolvimento do país. Feita essa em breve introdução, tenho o prazer de convidar o Gari de Castro Pacheco para receber, em nome da Cristália, o prêmio Denis Borges Barbosa de Propriedade Intelectual. Excepcional. Excepcional em todos os sentidos. Receba. Fazer uma pose. Boa tarde a todos. Como diz o adágio popular, o bom filho a casa torna. Aqui eu me sinto em casa, a Bifina é minha casa, trazido que fui pelo Nelson, e me sinto profundamente à vontade. E orgulhoso, porque hoje, não mais presidente da Bifina, ex-presidente da Bifina, sou chamado para receber um prêmio que não é meu, um prêmio que é de um grupo que eu represento. É o Grupo Inovativo do Cristália, representa cerca de 400 pessoas, da ferramentaria ao mais qualificado dos pesquisadores, dos cientistas. Fala-se muito em inovação, inovação é uma palavra de ordem que permeia esse país e não é de hoje. Na Cristália a gente não fala muito em inovação, a gente faz. Quando você disse que nós temos 107 patentes, toda patente tem, no mínimo, uma inovação. As inovações, a maior parte delas não são patenteáveis, mas as patentes têm inovação. Eu vou citar algumas coisas bem simples. Por exemplo, da ferramentaria nossa surgiu uma ideia de produzir sobretampas de colírios que sejam facilmente identificáveis por pessoas que tenham deficiência visual, mas manualmente
é possível verificar se a tampa é lisa, se é triangular, se é quadrada, identificando colírios diferentes. Para quê? Para que o paciente não se confunda. Coisa banal, né? Mas que contém um ganho terapêutico para o paciente. Eu tenho dito desde sempre que, para mim, inovação em termos de medicamentos, eu que sou médico, não consigo entender que não tenha ganho terapêutico para o paciente ou para o médico e, de preferência, para os dois. Fora isso, é novidade, não é inovação. Mas se parasse aí, as coisas seriam muito simples, né? Nós conseguimos fazer algumas coisas do tipo, por exemplo, produzir no país, de forma vertical, o hormônio de crescimento, biotecnologicamente perfeito, absolutamente idêntico ao originador, à referência. E nós estamos fazendo mais, introduzindo uma proteína homóloga, conseguir um hormônio de crescimento que tenha um metabolismo mais lento e que seja um hormônio de crescimento de longa duração, inédito no mundo. Então, isso é mais do que inovação. Eu não vou qualificar se é disruptivo ou não, mas é um diferencial, evidentemente, muito importante, que diferencia o simples copiar. Nós temos nos orgulhado de poder fazer resoluções ópticas que permitiram a melhoria de muitos anestésicos, diminuindo a toxicidade, melhorando a sua ação. Mas, mais do que isso, uma das porções de um anestésico, da ketamina, acabou se revelando o mais importante antidepressivo existente no mundo hoje. É possível tirar-se uma pessoa com crise depressiva refratária aos tratamentos usuais em horas. Isso é um breakthrough considerado pelos psiquiatras o maior dos últimos 40 anos. Isto é inovação. Cristália também. Mas o mais importante é que a gente continua tentando melhorar os medicamentos no sentido de dotar a população dos maiores recursos possíveis. O prêmio não é meu. O prêmio é desse grupo. São mais de 400 pessoas. Disso eu me orgulho. Muito obrigado. É alvinegro também. Estamos mal, hein? Obrigado, senhores. Agora vamos falar um pouco do outro homenageado. É o meu companheiro dos anos 80, ou 70, ou 60. Já me perdi nessa história. Eu quero fazer uma homenagem a esta grande figura humana, técnica e de visão de país. Trabalhou em diversas indústrias, inclusive me acompanhou em uma das empresas constituintes do Grupo Norquiza nos anos 80. Chefiou, dirigiu a Nitroclor, era um imenso e profundo
centro de investigação e inovação tecnológica de ponta no país, inovando e produzindo. Mas eu quero dizer o que é que eu pensei a respeito do Marco, essa longa jornada. O CIPID deste ano é muito especial, pois chegou à sua 10ª edição. Por isso, teremos uma segunda homenagem destinada à pessoa que idealizou este evento denominado CIPID, Marcos Henrique de Oliveira Castro. O Marcos tem uma vasta atuação profissional no campo da propriedade intelectual. Foi vice-presidente da Bifina, sempre colocando esse tema em debate. Também foi diretor de Biomanguinhos e da Associação Brasileira da Indústria Química, Biquim. Atuou como conselheiro da Associação Brasileira de Engenharia Química. Desde o início dos anos 90, Marcos apontava a importância da indústria de química fina participar dos debates nacionais e internacionais sobre inovação e propriedade intelectual. Assim nasceu o CIPID, que está na sua 10ª edição. O evento sempre teve representantes de governos, organismos internacionais, pesquisadores de vários países, tais como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Índia, Portugal, Argentina, para citar alguns. Todos debateram conosco os aspectos jurídicos, sociais e econômicos da propriedade intelectual. Desde a Convenção da União de Paris até o Acordo de TRIPS, passando pelas duras negociações de livre comércio. Como eu disse, nós participamos da rodada do Uruguai do GATT, inclusive naquela que consolidou esse tema e foi encaixado nos 12 acordos constitutivos da OMC, o Acordo de TRIPS. O evento trouxe representantes de governos, e como eu já mencionei, de todos os países evoluídos em evolução do mundo. Todos debateram conosco os aspectos jurídicos, econômicos e sociais. Marcos é engenheiro químico e até hoje trabalha para valorizar a indústria do setor no Brasil. Atualmente faz parte do Conselho Consultivo da Bifina e do Conselho da Escola de Química do UFRJ. Também é membro titular da Academia Nacional da Engenharia. Assim sendo, convido meu grande amigo, persistente e militante da defesa da indústria nacional de química fina, Marcos Henrique Oliveira. Meu caro Nelson, meu caro Pacheco, homenageado como eu nesse dia, minhas senhoras e meus senhores. Acho que todo mundo aqui presente conhecia essa força do Nelson em lutar pelos seus objetivos, pelas suas crenças, a sua agressividade na luta pelas coisas em que ele acreditava. Mas talvez muitos não conhecessem esse lado carinhoso, não é? Do Nelson para com os seus amigos. E, conhecendo isso, vocês certamente vão dar o desconto necessário a esse rol de elogios que ele fez a mim. Eu agradeço o carinho da Bifina e a delicadeza da homenagem que me prestam,
mas eu fico com receio. É que as pessoas possam pensar que o CIPID nasceu da cabeça privilegiada de Marcos Oliveira num instante de insight espetacular. Nada mais falso. O CIPID foi criado em 2006, depois de 20 anos de luta da Bifina em prol de obter uma lei de propriedade industrial que fosse justa e não prejudicasse o desenvolvimento de um país retardatário como o Brasil. Na verdade, o CIPID não é filho de um pai só. O CIPID é filho de um grupo de pessoas. Que aí, a responsabilidade é minha de ter convocado esse grupo de pessoas. Em 1985, em 2005, havia uma grande agitação pela retomada de um processo de crescimento que fosse baseado em inovação. Vocês se lembram, o governo lançou a política da PITSE, né? Que era uma retomada do crescimento industrial baseado em inovação. Foi publicada a Lei do Bem, a Lei da Inovação, em 2005. E nessa fase, então, eu propus à Bifina, e a Bifina aceitou, criar um comitê de política industrial. Né? E convidei 6 pessoas de fora da Bifina para participarem desse comitê. 2 delas eu acho que estão aqui presentes. Se eu disser uma mentira muito grande, eles podem me rebater. Eu convidei 2 pessoas do INPI, a Sônia Silva e o Barbosinha, que foi ex-diretor de patente de contratos do INPI, 2 pesquisadoras da Fundação Oswaldo Cruz, a Ana Cristina e a Cláudia Chamas, uma pesquisadora do INT, a Viridiana Leitão, e uma pesquisadora e professora da UFRJ, a professora Elba Bon. E começamos a discutir como era essa questão de propriedade intelectual na sociedade brasileira. E a conclusão que a gente chegou é de que era um número muito escasso de pessoas que tinham conhecimento a respeito de propriedade intelectual, suas consequências, etc. Então, nós adotamos 2 ações. A primeira delas foi criar um curso de introdução à propriedade intelectual, com 20 horas aula, e que foi realizado em diversas universidades, pelo Brasil afora, de Santa Catarina até Pernambuco, Paraná, São Paulo, Rio, Minas. Esse curso foi montado e apresentado pela Ana Cristina, uma colaboração da Diva. A Diva está por aí? Diva. E o segundo foi criar um CIPID, para a gente ter a opinião do mundo a respeito do que estava acontecendo nessa questão de propriedade intelectual. E aí eu precisava escolher alguém para botar o guizo na cabeça do gato, né, no pescoço do gato. E eu fui o escolhido para tocar esse segundo programa. Né? A princípio, eu senti uma grande dificuldade, porque eu não tinha o menor conhecimento do que se passava na arena internacional, de que pessoas convidar, etc. Mas tudo se tornou muito simples. A Sônia Silva disse, você tem que convidar o Nuno. O nosso saudoso Denis Barbosa disse, Marcos, tem que convidar o Jerome Reichman, que ele está com umas ideias novas sobre a licença compulsória, que naquela época, aquele negócio do Serra e tal, estava... E assim foi. A Cláudia Chamas foi uma colaboradora imprescindível. Ela foi minha co-organizadora dos 2 primeiros CIPIDs. Né? Também deu indicações preciosas. Foi o Carlos, né? Que você sugeriu, o Carlos Corrêa, o argentino, para trazer. E assim foi, com a colaboração de todas essas pessoas, fácil da gente encaminhar com sucesso, né, a questão do CIPID. Mas não era só a escolha
dos palestrantes, havia também a questão da organização, da burocracia de organizar um seminário internacional, compatibilizar a agenda desse pessoal todo, que são agendas complicadas, etc. E eu pensei que essa coisa burocrática fosse ser muito difícil, mas se tornou fácil, face à qualidade do pessoal administrativo da Bifina, comandado pela Cláudia, pela Luciana, Luciele, todo esse pessoal maravilhoso. Então, agradecendo novamente a gentileza da Bifina com essa homenagem, eu a recebo em nome daquelas pessoas que foram tão importantes na criação do CIPID. Muito obrigado.